Boa noite, pessoal, aí do segundo período de Direito. Estamos aqui para mais uma aulinha nossa nesse período de quarentena. Só lembrando, não se esqueçam de fazer sua inscrição no meu canal, ativar o sininho de notificação, deixar o seu like, que é muito importante para nós. E hoje nós vamos ver o terceiro atributo vinculado à nossa personalidade. Qual atributo é este? Domicílio. Está lá no artigo 70 do Código Civil, que eu passo a leitura para vocês. O artigo 70 diz o seguinte, que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Excelente esse caput desse artigo, muito bacana. Aqui nós podemos destacar dois elementos, um elemento objetivo ou material e um elemento subjetivo ou psíquico. Qual que seria o elemento objetivo, material? A residência. E é por ela que eu começo. O que seria, professor, então, essa residência? Qualquer lugar que a pessoa se fixa em caráter provisório ou duradouro. Exemplo, eu moro numa cidade aqui em Goiás chamada Goiatuba. Tenho minha casa aqui em Goiatuba. Pretendo permanecer aqui, é aqui que eu exerço meu trabalho, tranquilinho. Mas eu vou sair de férias. Vou ficar 15 dias numa cidade turística próxima aqui, chamada Caldas Novas. Durante esses 15 dias eu vou me abrigar lá no apartamento, no condomínio. Tranquilo. Nesses 15 dias, a minha residência será em Caldas Novas. Residência, ela é muito mais amplo que o domicílio, pois você pode ter várias residências. Qualquer lugar onde você vai fixar, seja em caráter duradouro, seja em caráter provisório. Já o domicílio, ele é um pouco mais profundo. Ele precisa da residência, mas ele precisa do elemento subjetivo, ou psíquico. Ele precisa do famoso animus manendi, o ânimos de ali permanecer, a vontade de ali ficar. Então, o conceito de domicílio, ele é mais amplo do que residência. Residência é qualquer lugar que eu vá me fixar, em caráter duradouro ou em caráter provisório. O domicílio, ele já é a residência fixa, duradoura. Tá? Para existir domicílio, é preciso que eu tenha a residência, ou seja, o elemento objetivo, mais o elemento subjetivo, o animus manendi, o ânimo de ali permanecer. Aí eu tenho domicílio. Residência é qualquer lugar que eu vá ficar, seja em caráter duradouro, seja em caráter provisório. O domicílio não. Tem que ter um caráter duradouro e principalmente a vontade de ali permanecer. Como, por exemplo, a compra de um apartamento, um aluguel com caráter mais duradouro. Não interessa muito o tempo que você se fixa ali, mas sim a sua intenção de permanecer. Então, ali fixa o seu domicílio. Por isso que a gente fala que a pessoa é residente e domiciliada, além de ter a casa, se fixar naquele local, ela tem a vontade de ali permanecer. Tá? É o famoso animus manendi, vontade de ali ficar. E esse domicílio, como eu disse para vocês, da pessoa natural, é o lugar onde ela se estabelece. A sua residência com ânimo definitivo, conforme disposto lá no artigo 70 do nosso Código Civil. Professor, existe critério para fixar domicílio? Existe sim. Nós temos alguns critérios, vou falar primeiro para vocês, pelo critério voluntário, ou seja, a pessoa escolhe aonde ela vai ter o seu domicílio. Primeiro nós temos as pessoas que possuem residência fixa, né? Aquele local onde ela pretende ficar de forma duradoura. Então essa residência fixa, ela se torna o domicílio daquela pessoa, pois além de ficar ali no caráter duradouro, eu tenho a vontade de ali permanecer. Mas eu posso ter mais de uma residência? Sim, eu posso ter mais de uma residência. E se eu tiver mais de uma residência, onde eu viva de forma alternada, considerar-se-á domicílio
meu, qualquer uma delas. Como assim, Murilo? Mais de uma residência e você vive de forma alternada? Bom, esse é um critério de fixação voluntário. É a minha vontade. Eu posso, exemplo como eu já citei para vocês, eu moro em Goiatuba. Tem meu domicílio aqui. Mas vamos dar um exemplo. Eu sou professor. Então, imaginem só que eu, de segunda a quarta-feira, dou aula aqui em Goiatuba. E de quinta a sábado, eu dei aula em Goiânia. E eu tenho uma residência aqui e eu tenho também um apartamento lá em Goiânia. E eu fico de segunda a quarta em Goiatuba e de quinta a sábado eu fico em Goiânia, sempre. Não tenho vontade de deixar de dar aulas em Goiânia. Gosto, fico lá, me divirto. Bem como não tenho interesse em deixar de dar aula aqui em Goiatuba. Então eu tenho duas residências, Goiatuba e Goiânia. Então vai ser considerado domicílio meu qualquer uma delas. Porque eu tenho vontade de permanecer em Goiatuba, mas eu também tenho vontade de permanecer em Goiânia. Eu vivo alternadamente nas duas. Alguns dias da semana em Goiatuba, outros dias da semana em Goiânia. Então, nesse caso, o fato de eu ter mais uma residência não é o que importa. O importante é que, para ter esse domicílio voluntário, onde eu tenha mais de uma residência e poder ser encontrado em qualquer uma delas, conforme dispõe o artigo 71 do Código Civil, é o fato que eu tenho animus manendi em ambos. E para ter domicílio, eu preciso necessariamente de ter uma residência. E o que mais que eu preciso? Animus manendi, vontade de ali permanecer. A minha vontade de permanecer em Goiatuba e também de permanecer em Goiânia. O fato de eu ter vários imóveis não quer dizer que eu tenha vários domicílios. Não, não é isso. Vocês devem conhecer pessoas que são proprietárias de 5, 6, 7, 8, 10 casas, 20, 30, 40 imóveis. Não quer dizer que ela tenha domicílio nesses 5, 10, 15, 20, 40 imóveis. Não. Ela possui várias residências. A questão do domicílio é a vontade de ali permanecer. Como no exemplo que eu dei, eu tenho vontade de permanecer em Goiatuba e tenho vontade de permanecer em Goiânia. Eu tenho residência em Goiatuba e eu tenho residência em Goiânia. Eu tenho elemento subjetivo e tenho elemento objetivo em ambas as situações. Aí sim se forma o domicílio. Tranquilo. E as pessoas que não possuem residência fixa, como que se fica? Por exemplo, só citando alguns exemplos, mendigos, andarilhos, comunidade cigana, os artistas circenses, eles se locomovem, eles não possuem uma residência fixa, né? As residências deles são extremamente provisórias, alguns dias em cada canto, um dia em cada lugar, sempre estão se locomovendo. Como que fica essa situação desse tipo de pessoa? Bom, meus filhos, o artigo 73 traz luz para nós. Ele fala que ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual o lugar onde ela for encontrada. Então, aonde você encontrar o circense, aonde você encontrar aquele membro da comunidade cigana, aonde você encontrar os andarilhos, lá será considerado o domicílio dele, para efeito da nossa lei civil no tocante ao domicílio voluntário, já que isso é uma escolha da pessoa. Fora isso, nós temos o tal do domicílio profissional, está lá no artigo 72 do Código. Fala que é também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. Vocês devem conhecer algumas pessoas que elas residem, né, e têm domicílio em determinada cidade, mas elas trabalham em outro local, trabalham em outro município. E ela teria dois domicílios. Ela teria um domicílio pessoal, na cidade onde ela reside, e ela tem um domicílio profissional, na cidade onde ela exerce a sua profissão. Qualquer relação jurídica de cunho profissional ter-se-á como válido para questões jurídicas o domicílio profissional daquela pessoa. Exemplos. Próximo aqui de Goiatuba, tem uma cidade chamada Buriti Alegre. Lá existe um grande frigorífico. E muitas pessoas aqui da cidade, todos os dias, se locomovem, vão de ônibus para lá exercer seu trabalho, voltam no final do dia. Elas possuem domicílio pessoal em Goiatuba, pois elas têm vontade de aqui permanecer, elas possuem residência, mas qualquer situação relacionada à profissão delas, o domicílio delas seria considerado Buriti Alegre, onde está a empresa,
onde elas prestam esse serviço. Então, o domicílio profissional ele pode ser diferente, ele pode não, ele é diferente do nosso domicílio pessoal por essa razão que eu acabei de vos explicar. Ótimo, então nós temos o domicílio da pessoa natural, né? Pessoa física, ele pode ser voluntário, né? As pessoas que possuem a residência fixa, tem aqueles que têm mais de uma residência, então vale a questão do alternadamente onde viva. Aqueles que não possuem residência fixa qualquer, do artigo 73, como exemplo dos circenses, lugar onde eles forem encontrados. E nós temos ainda para a pessoa natural o domicílio profissional, e esse domicílio é sempre vinculado a relações quanto à profissão, questões vinculadas ao exercício da profissão daquela pessoa. Além disso, da pessoa física, nós temos a famosa pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela também possui um domicílio. Ela tem um domicílio geral e um domicílio especial. O domicílio geral da pessoa jurídica é a sede da empresa. A parte administrativa, a sede administrativa ou da diretoria, ou onde eles elegerem domicílio especial no seu estatuto e atos constitutivos. O que quer dizer? Qualquer pessoa jurídica ela tem que indicar um local onde será o domicílio dessa pessoa jurídica. Comumente é a sede administrativa ou a direção da empresa, ou a própria empresa no seu ato constitutivo, né, no seu contrato social, no seu estatuto, ela pode indicar aonde será o domicílio considerado como sede daquela empresa. Então, qualquer relação jurídica que aquela empresa precise responder, aquele local será considerado como o seu domicílio. Regra: sede administrativa ou direção. Ou, se a empresa eleger um foro no seu estatuto, no seu ato constitutivo, valerá aquele foro que ela indicou como sendo o seu domicílio. Por que eu falo isso? Porque esse aqui é o domicílio geral da pessoa jurídica, porque nós temos o domicílio especial dessa pessoa jurídica. São os aplicáveis às filiais. No tocante às filiais, só será considerado como domicílio daquela pessoa jurídica a filial para relações que foram feitas vinculadas à filial, aquele local. Uma filial não responde pelos atos praticados em domicílio de outra filial, ela só responde pelos atos ali praticados. Vamos ao exemplo. Todo mundo conhece uma rede de fast food gigantesca mundial, McDonald's. O McDonald's, eles têm sede nos Estados Unidos, mas eles também possuem uma sede aqui no Brasil, pois toda pessoa jurídica estrangeira, necessariamente, para trabalhar, para exercer sua prestação de serviço aqui no Brasil, é necessário ter uma sede aqui, um domicílio em solo nacional. Então ela tem o domicílio dela no solo nacional nosso, São Paulo, capital, mas ela possui filiais no Brasil inteiro. Caldas Novas nós temos McDonald's. Então, imaginem só, qualquer situação que seja de competência tão somente de Caldas Novas, por exemplo, assim, um terceirizado da limpeza que Caldas Novas contrata para fazer limpeza lá do local, do fast food deles, do McDonald's, do prédio. Né? Qualquer problema vinculado a essa pessoa, quem responde não é o McDonald's de São Paulo, capital, a sede administrativa, a direção do McDonald's aqui. E sim, quem vai responder vai ser a filial, pois foram atos naquele local praticados. Coisas vinculadas tão somente à filial. E cada filial, por suas pequenas minúcias, ela responde por atos e situações ali praticadas. Claro que se eu tenho que mover uma ação contra o McDonald's e não seja um McDonald's de Caldas Novas, eu vou ter que entrar como domicílio do McDonald's São Paulo, capital. Agora, relações vinculadas tão somente de competência da filial é o domicílio da filial. Tá? No caso do exemplo que eu citei, aqui Caldas Novas. Por quê, professor? Olha o que dispõe o artigo 75 do Código Civil para nós. Vou promover a leitura aqui para vocês. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é da União, o Distrito Federal, dos estados e territórios, as respectivas capitais, do município, o lugar onde funciona a administração municipal. E o que interessa aqui para nós em direito civil?
Inciso 4º, das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou ato constitutivo. Parágrafo 1º. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para atos nele praticados. Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria tiver a sede no estrangeiro, haver-se-á por domicílio na pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma de suas agências, o lugar do estabelecimento, cito, no Brasil, a que ela corresponder. Então aqui, meus filhos, esse artigo ele é muito claro. Qualquer pessoa jurídica que tenha tão somente um só domicílio, uma só, vamos dizer assim, uma só residência, um só local de funcionamento, ali vai funcionar a sua diretoria, a sua administração, aquele é o domicílio da pessoa jurídica. Pessoas jurídicas que possuem diversos estabelecimentos, ou seja, as filiais, cada uma delas será considerada domicílio para atos nela praticados. Tá? E se a administração tiver, e a diretoria tiver sede no estrangeiro, ela é obrigada a indicar aqui no Brasil uma sede onde ela também responderá pelos atos aqui praticados, pois é necessário que tenha aqui no Brasil uma sede desta pessoa jurídica, até para que ela possa exercer seu labor aqui. Domicílio é muito simples. União, Distrito Federal, os estados, suas capitais, município, o lugar onde funciona a sua administração municipal, entendam? A prefeitura municipal. O que é mais importante em domicílio, e o que normalmente é mais cobrado, é o tal do domicílio necessário. Nós já falamos do domicílio da pessoa natural, ele é voluntário, das pessoas que possuem residência fixa, das que possuem mais de uma residência, ou das que não possuem residência habitual. Nós falamos do domicílio profissional, nós falamos do domicílio da pessoa jurídica, lembrando que ele é dividido em domicílio geral e domicílio especial. Domicílio especial é aquele vinculado às filiais. E por último, mas não menos importante, nós temos o famoso domicílio necessário. É aqui que vem as grandes perguntas do direito, as grandes peguinhas em prova, e aqui é onde o pessoal costuma cobrar muito em concurso. O que é o domicílio necessário? É aquele imposto pela lei. Não há como o indivíduo escolher. Não estamos aqui falando de domicílio voluntário, de domicílio profissional, de domicílio da pessoa jurídica. Falou que a lei, que tal lugar, determinada pessoa é seu domicílio, acabou. O que vai valer é aquele, pois ele é necessário. Não tem como você utilizar outro. É o artigo 76 do nosso maravilhoso Código Civil e seu parágrafo único. Olha o que o artigo fala. Tem-se domicílio necessário ou incapaz o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Então, essas pessoas, independente de qualquer outra situação, terão um domicílio necessário, um domicílio indicado pela lei. E aquele ali valerá como seu domicílio. Ele não tem outra escolha, ele não tem livre-arbítrio no tocante a isso. O domicílio do incapaz, aí o parágrafo único é bem sucinto, ele escreve muito bem o que é isso. Ele fala, o domicílio do incapaz é de seu representante ou assistente. Lógico. Pense, um incapaz, um absolutamente incapaz, um relativamente incapaz, onde que você imagina que vai ser o domicílio? Quem que vai responder por eventuais atos? Onde que eles poderão ser encontrados? Claro, vai ser no domicílio do seu representante ou do seu assistente. O do servidor público, o lugar em que ele exercer permanentemente suas funções. O servidor público, ao passar no concurso e tomar posse, ele é designado, ele é lotado num local onde ele vai exercer a sua função. E aquilo ali passa a ser, para situações vinculadas ao seu serviço público, como seu domicílio necessário, em razão das suas funções. Eu sou servidor público do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sou lotado aqui na comarca de Goiatuba. Necessariamente, meu domicílio tem que ser a comarca de Goiatuba. O do militar, e quando eu falo aqui militar, entendam, estou falando do militar exército, onde ele estiver servindo. Se ele estiver servindo no Kuwait, o domicílio dele vai ser o Kuwait. Se ele estiver servindo na Malásia, o domicílio dele vai ser na Malásia. Se estiver servindo aqui no Brasil, o domicílio dele vai ser aqui no Brasil.
Só que sendo da Marinha ou da Aeronáutica, como eles têm capacidade de locomoção muito rápida de um lugar para o outro, o domicílio deles, dos militares vinculados à Marinha e da Aeronáutica, é a sede do comando em que ele se encontrar subordinado. Vamos dar um exemplo, se eu sou da Marinha, eu posso estar num porta-aviões, mas a sede do meu comando está registrada em Brasília, meu domicílio vai ser Brasília. Tá? Só como exemplo aí para vocês. E do marítimo? Aqui entendam, marítimo, aqui nós estamos falando de marinha mercante, nós não estamos falando de marinha militar, não, nós estamos falando de marinha mercante. Cargueiros, né, que transportam tantas coisas aí pelos nossos mundos, né? O marítimo, aonde o navio dele estiver matriculado. Então eu posso estar no navio e sair para fazer uma viagem que vai durar 1 ano entre ida e volta, mas se meu navio está matriculado no Porto de Santos, o meu domicílio seria considerado como Santos. E do preso, meio que até óbvio, né? Onde vocês imaginam que seria o domicílio do preso? É o lugar onde ele cumpre a sentença dele. Se for num presídio em regime fechado, o domicílio dele vai ser aquela unidade prisional que ele está designado. Se ele está cumprindo uma pena domiciliar, né, usando até tornozeleira, o domicílio dele vai ser considerado a residência aonde ele está cumprindo a sua pena. Tá ok, meus filhos? Então, a respeito de domicílio, é só isso, é o terceiro atributo da nossa personalidade. Espero que vocês tenham gostado do seu vídeo. Sigam lá nas redes sociais, tá? Não deixem de fazer sua inscrição aí no YouTube. Um grande abraço, fiquem com Deus.